fotos narrativas, o corpo e o ensino remoto foi algo que também saltou nessa trajetória bem atual desse último semestre, após o nosso retorno através do ensino remoto, onde a gente pensa, onde coloca, né, e faz essas relações com a pandemia. Então, retomando, né, como é que se constituiu essa ideação, as narrativas fotográficas, o contexto didático, né, o tema emergente era pandemia, educação e educação física, o dilema, de fato, é educação física e ensino remoto, então todo um processo, né, de diálogo, de resistência, eu praticamente, sendo muito sincera, era totalmente resistente mesmo, não que eu tenha diminuído essa resistência, mas busquei processos de ressignificação, de construção de sentidos a partir dos próprios alunos. Então, a gente investiu também nas narrativas autobiográficas através da fotonarrativa no ensino médio integrado do IFCE Fortaleza, onde a gente buscou, então, para mim era muito oportuno pensar essa realidade a partir dos sujeitos, né? Então, no processo de definição, se a educação física estaria ou não, né, seria ofertada, como seria ofertada, quais os sentidos que a gente poderia apresentar para a educação física. De fato, o colegiado de educação física inicialmente votou desfavorável ao retorno, mas como foi um processo democrático e a maioria dos outros cursos se colocaram favoráveis, a gente investiu nesse espaço-tempo, né, desse fazer, de perceber como poderia ser a educação física. Então, uma vez preocupada com essas dimensões de subjetividade, porque muito importava o contexto que a gente estava vivendo, né, as mortes familiares, alunos que não têm acesso à tecnologia, mesmo tratando de uma realidade de capital, a gente tem muitos alunos em situação de vulnerabilidade, que não conseguiam, não tinham esses equipamentos, mas para além disso, como se dava, como se constituía esse trato subjetivo. Então, questionava muito para a instituição quais eram esses questionários que foram colocados para a apreensão da realidade, quais tratavam de itens qualitativos, de itens que emergiam dentro do contexto da subjetividade. Então, a gente propôs, né, fui colocar essa ideação para os próprios alunos no contexto pandêmico, me interessava saber o que o corpo expressa enquanto eles estudavam remotamente. Então, eu coloquei esse sentimento, essa relação, as reações poderiam ser as reações sensoriais, sinestésicas, reações físicas, psicológicas e sociais, né? E a ideia com isso, portanto, era expressar as reações do corpo no contexto do ensino remoto, através de um diário fotográfico, como conhecimento de si e do outro. E aí a gente alavancou essa ideia com eles se acolheram no sentido de gostar da ideia de diário fotográfico, as relações com as mídias, do Instagram, né? Então, isso também se colocou dentro da linguagem que já era, né, dentro do perfil cultural deles, e aí a gente também gostaria de fazer o que se emerge, né? Então, do passado das aulas de educação física antes da pandemia, do presente e também do futuro. Então, isso era esse lugar dessa realidade, e a gente viu também esse contexto. Então, o desenho pedagógico para as fotos narrativas se deu muito próximo àquela realidade dos ateliês que também foram para a construção das histórias em quadrinhos, né? A gente traz essa a apresentação aos discentes, os modos de fazer, como seriam essas coautorias, o processo de catalogar as fotos, gerenciamento de mídia, não, vamos criar um Instagram, então a ideia era que a gente pudesse trazer os Instagrams, cada turma constitui um Instagram, mas que não está público, até porque a gente está nesse processo ainda de ideação, de curadoria das imagens, né? O trato pedagógico e o trato fotográfico. E eu também tenho a felicidade de ter uma irmã fotógrafa, e ela me inspirou muito, né? Porque ela veio fazendo também diários fotográficos junto com um coletivo de autoras, de mulheres fotográficas, mulheres cearenses que são fotógrafas. Então, a gente também trouxe ela na turma para falar dessa fruição fotográfica, alguns processos de ateliê sobre imagem, sobre que não é uma dimensão técnica, mas uma fotografia cotidiana, do cotidiano. E aí, depois a gente começou a fazer, né, a gente está nessa fase de ateliê de socialização, onde cada aluno apresenta também os seus diários, narram essa experiência, problematiza o que estão vivendo a partir do corpo no ensino remoto. E a ideia, quem sabe, né, é que a gente possa fazer uma exposição fotográfica virtual sobre esse desenho, sobre esse movimento que eu gostaria de apresentar para vocês alguns recortes iniciais.
Então, como eu disse antes, é importante quando a gente se coloca numa aventura biográfica, nós também possamos nos reconhecer como sujeitos. Então, os alunos fizeram o diário fotográfico e eu também precisava fazer. Então, essa foi a minha primeira foto que eu coloquei, né? A ideia era postar uma foto, tinha que fazer uma narrativa, né, breve, muito livre, conforme eles queriam, e localizar o tempo e o espaço em que fizeram a foto. Então, aqui é a minha primeira foto, porque a gente tem que se colocar junto com os alunos nessa realidade de investimento. Então, é exatamente nesse momento em que eu me desvelo e me coloco, né, em relação ao corpo e à docência em transgressão, para pensar a possibilidade da ensinagem crítica em um contexto de ensino remoto. Aí aqui a gente vai ver uma diversidade de fotonarrativas também, em que um aluno se colocou a registrar, né, essa experiência do corpo, no sentido também de os processos de adaptações que foram colocadas no ambiente em que ele mora, né, então ele trouxe a bola de papel, para alguns pode ser algo insignificante, para outros pode ser um motivo de uma diversão. Uma representação da bola de vôlei, o olhar pela janela me faz lembrar que a aula em breve vai começar, como se o céu fosse um alarme natural, preciso me preparar. E você, lembra que tem algum compromisso ao acordar e olhar para o céu? Então, ele traz umas relações da dimensão também poética, da sensibilidade, que reveste a produção desses diários, né? Então, cada um vai se colocando a partir do momento do movimento que experiencia. E aqui a bola de papel, muitos não tinham bola de vôlei, então a gente percebeu, né, durante as aulas, quais adaptações seriam necessárias. A gente tem relações em que o corpo também se conecta com outras relações sensoriais, e aí a música é bastante colocada nesse plano, né, ao mesmo tempo que assiste aula remoto, o corpo está também numa escuta e numa outra relação auditiva. E aqui foi trazido um contexto de narrar essa saudade, porque a música já movia essa aluna, mas agora era uma tentativa de consolo para a saudade nos encontros presenciais. A gente vê um processo de somatização e de adoecimento, ou fortalecimento desse adoecimento devido ao estresse e à ansiedade, né? Então, aqui as manchas ela traz as manchas aparecem, os hematomas devido a esse estresse, e quando você percebe, os braços e pernas já estão totalmente, né, com hematomas roxos. Então, a gente vai problematizar essas relações de densidade, eles fazem dessa sobrecarga de densidade de atividades e alguns pressupostos que a gente já tinha. Esse daqui trata do contexto em que também manifesta essa saudade, enquanto este movimento era concreto, e não apenas uma representação numa parede inanimada. Então, vai falar desse corpo em movimento, no sentido de um movimento de voleibol. Aqui, uma outra aluna, ela se coloca a pensar, né, o estado que ela se encontra e a realidade que ela vive, e as pessoas que a cercam e que também estão dentro desse cotidiano da sua casa, no momento em que o corpo está em ensino remoto. Então, o fone com o microfone quebrado, sem borracha, auricular, com um lado só funcionando. O lado que não funciona me proporciona a felicidade de um movimento repetitivo, de mordiscar em 2 horas sentada, além do gosto plástico na boca e todas as bactérias e sujeiras. Minha mãe briga toda vez que passa e vê. Às vezes me encontro no mesmo estado de espírito do fone, todo quebrado, mas funcionando para o seu propósito. É assim mesmo. Então, a gente vai ver diversas realidades, né, processo de esvaziamento, processo de solidões, processo em que não há entrada de luz, né, pela densidade. No próprio domingo, as atividades ainda teriam que ser devolvidas, né, então eles vão falar desse processo de amanhecer, de vazio, de escuridão, que vivem o corpo na perspectiva do ensino remoto. Falam também dessa relação do corpo-máquina, né, então esse produtivismo que é acentuado, pedindo para que, né, assim, refletindo-se que seria muito bom que se a gente pudesse recarregar as nossas energias com facilidade que as máquinas são recarregadas. Então, a gente fala dessa ideia do corpo-sujeito e do corpo-máquina. Aqui também um processo, né, de fortalecimento de dores de cabeça por uma representação do astigmatismo, que a gente aumentou muito esse tempo de tela, então ela precisava assistir às aulas com óculos escuro, né, como é representada a foto. Então, latejava muito a cabeça, a enxaqueca foi muito propulsora, e então ela trata, né, referenciando se os meus olhos mostrassem a minha alma, todos, ao me verem sorrindo,
me verem sorrir, chorariam comigo. Então, são várias relações de vazios, né, da folha de papel em branco, desse não encontro-se, dessa negação, desse processo de resistência através da arte, ao mesmo tempo que está em contexto, né, de aprendizagem nas disciplinas, também se coloca o corpo, se dispõe a colorir-se o corpo como arte numa perspectiva de pintura e de expressão, o sentido de trazer outros elementos também palativos, o café e outras relações também, para que o cansaço, né, ele possa ser amenizado com esse tempo de garantir mais horas e mais tempo de estudo. Aqui uma situação em que 2 corpos e uma mente, ao mesmo tempo que eu estudo, tem que cuidar da minha sobrinha, que responsabilidade grande, não é mesmo? Então, esse destaque para relações cotidianas em que precisava dividir com tarefas domésticas, com tarefas de atenção a outros entes, né, fossem entes idosos ou crianças, isso também foi uma particularidade muito forte durante essa relação com o cotidiano, com o ambiente, com o corpo, outros corpos sujeitos. Aqui se coloca numa dimensão, né, como eu falei, a gente se põe a estar com os alunos, é uma outra foto que eu trago no meu diário, né, nesse diário também compartilhando, onde eu saltei da minha prateleira toda o sítio do Pica-Pau Amarelo para a gente fazer uma possível, né, reflexão e aprendizagem sobre as relações do posicionamento dos jogadores na aula de voleibol. Então, aqui são os nossos movimentos, que foram dessas itinerâncias aprendentes, que eu gostaria de partilhar com vocês, algumas inspirações literárias. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.